Às vezes é tática, técnica, físico, raça, competitividade, como você quiser. Eu acho que o Fluminense ele consegue juntar um pouquinho de cada coisa. Tática, técnica, raça, competitividade. É um Fluminense que realmente, quando chega na competição do Mundial de Clubes, como disse o Renato Gaúcho ontem, o Fluminense é o patinho feio. Financeiramente, digamos assim, enfrentando clubes com um lado financeiro realmente que é enorme, como o Inter de Milão, agora o Al Hilal, né? E o Fluminense consegue vencer essas duas equipes, jogando bem, jogando bola, competindo, tendo raça, tendo vontade, tendo estratégia. Um time muito estratégico, o time do Renato Gaúcho. Como foi contra a Inter de Milão, foi hoje também. Eu acho que a torcida do Fluminense está vivendo aquele momento no Olimpo, né? É o momento do Olimpo da torcida do Fluminense, onde tem o Hércules que faz um gol contra a Inter, agora faz um gol contra o Al-Hilal e leva o Fluminense à semifinal. Então, junta Hércules, junta Olimpo, junta Fluminense, junta o acreditar, né, até o final, e a torcida do Fluminense consegue passar isso. Os jogadores, esse elenco do Fluminense, se você olhar assim, não é um elenco uau, realmente, com alguns jogadores, tem alguns jogadores com a idade, como o Fábio, mas sendo um monstro embaixo da trave, Thiago Silva, uma puta experiência, Renato Gaúcho conseguindo implantar cada peça no seu devido lugar e assim trazer um rendimento melhor para a equipe do Fluminense. Esse rendimento traz resultados que traz classificação. E foi um jogo assim que o Fluminense usou uma estratégia muito parecida que usou com a Inter de Milão. O Renato Gaúcho já tinha falado isso na coletiva de ontem, ia tentar travar o contra-ataque do Al-Hilal e conseguiu travar os contra-ataques do Al-Hilal. Mas não deixou de ser um jogo competitivo, onde ambas as equipes conseguiram competir entre si, conseguiram ter oportunidades também de fazer gols. Teve um pênalti ali anulado, né? Ali eu acho que era no minuto. Eu acho que era no minuto. O pênalti foi anulado. Foi no 49, né? Do primeiro tempo. Marquei aqui algumas coisas. Ao 39 tem um gol do Martinelli, mas antes do gol do Martinelli já era um Fluminense bem competitivo. O Fluminense que anulava bastante a ideia de jogo do Al-Hilal. E essa anulação que o Fluminense fez contra a Inter de Milão, fez também com a equipe do Al-Hilal hoje, fez muito bem, com muita qualidade, com muita perfeição para isso, né? Anulando os principais jogadores da equipe do Al-Hilal. Aí aos 45 minutos o Fábio faz uma puta defesa na cabeçada ali do Koulibaly, né? O Koulibaly faz uma cabeçada ali, o Fábio faz uma puta defesa, o jogo ainda tava 1-0 pro Fluminense, poderia ser um empate ali da equipe do Al-Hilal, e o Fábio defende muito bem, busca aquela bola no canto. Isso já mostra como tá o nível competitivo, a vontade, o empenho, a atenção do time do Fluminense é enorme, né? Quando tu tem um time, além de competitivo, um time com muita atenção, o foco do time tá realmente no jogo, as coisas são melhor, né? As coisas realmente tendem a ser melhor, né? Aí depois teve o penal, né? E aos 50 minutos do segundo tempo já, né? E já iniciou o segundo tempo com o gol do Marcos do Marco Leonardo, a cabeçada ali também do Koulibaly, o Fábio acho que defende essa bola, e o Marco Leonardo pega, sobe e faz o gol, né? E depois tem ali a chance também do Cano, o Cano faz um jogador um erro ali na saída de bola, criou a pressão também no Fluminense, essa bola sobra, o Cano consegue ir, vai driblar o goleiro, o Cano consegue ir errando ali, mas poderia ser o segundo gol já do Fluminense, mas como o Fluminense tinha um volume de jogo legal, foi um volume de jogo muito bem equilibrado, tá, das duas equipes. Se a gente olhar no SofaScore, a gente vai ver isso. E aí teve um erro na saída de bola do Fluminense, né, a bola acaba indo ali no pé do Milakovic, né, e ele chuta essa bola e a bola acaba sendo muito fraca, e o Fábio consegue fazer a defesa, né? O Fábio consegue fazer a defesa nessa saída de bola. O erro aos 69 tem o gol do Hércules, né? Aí aos 69 o Fluminense consegue o gol, e o gol do Hércules, o Hércules consegue novamente, como foi contra a Inter de Milão, ser um salvador ali pro Fluminense, salvando aqui pro Fluminense. E a gente tem que falar do Renato Gaúcho também. Além de falar de tudo o jogo, vai ter análise tática aqui, vou fazer do jogo da Inter, tanto do jogo do Al-Hilal, vou tentar fazer um junto, essas duas análises, mas aí depois a gente vai falar um pouco do Renato Gaúcho. Esse Fluminense só chega nesse ponto que a gente está vendo agora, porque o Renato Gaúcho ele decidiu, digamos assim, ser um treinador estratégico, e você tem que ser estratégico quando você quer realmente resultados. Hoje eu vejo futebol como estratégia, não vejo futebol apenas como
só o lado tático da coisa ou você se apegar a uma filosofia, sabe? Então eu vejo muito o futebol como estratégia também. Eu acho que a estratégia ela gira muito em torno dessa questão do treinador saber a leitura do adversário. Se a gente olhar aqui, ó, nesse momento agora, estou mostrando aqui para vocês algumas escalações do Renato Gaúcho, né? Alguma mudança de escalação. Desde o jogo contra o Borussia, né, que o Renato Gaúcho veio com dois zagueiros, Thiago Silva e Freds, né, René mais Samuel Xavier, 3 volantes, mas a diferença era Canóbio e Arias, né, e Everaldo como centralvante, né, essa era a diferença, né. Aí muda, né, o jogo, ele vai mudando a estratégia, que era um jogo que ele precisava também neutralizar a equipe do Borussia, mas também sair para jogar na velocidade, né, achar caminhos para sair jogando na velocidade, né. Contra o Sam, aqui, era um jogo que o Fluminense precisava propor mais o jogo, precisava ter mais posse de bola e assim construir suas jogadas. Você vê que veio Serna, Arias, Cano, e você vê que no meio campo veio apenas 2 volantes, Hércules e Martinelli, né? E Ganso foi escalado nesse jogo como meia de criação, também 2 zagueiros, tá? Muda os laterais, vem Fuentes e vem Fuentes e vem o Guga, né, são os 2 jogadores que avançam bastante, mas também o Fuentes ele marca também muito bem, né, o Fuentes veio depois também no lugar do René, né, então aqui você já vê que muda o cenário, né, já é outra escalação, então estratégia sendo colocada devido dependendo do adversário, né, dependendo muito do adversário, né. O jogo contra o Sundowns, né, o Sundowns, você veja também, ó, Arias e Canóbio. Era um jogo mais de transição, porque o time do Sundowns eles avançavam muito também, né? Foi um jogo até difícil para o Fluminense esse jogo contra o time do Sundowns, né? Cano como centroavante, Hércules e Martinelli e Nonato como volantes, mas um Nonato mais avançado, um Nonato chegando mais próximo do Cano, chegando mais próximo do Arias, então já era um posicionamento do meio de campo bem diferente, mas também com 2 zagueiros. Não era a linha de 3. Depois a linha de 3 veio, né? Contra a Inter do Nacional de Milão. Veio aí em linha de 3 contra a Inter de Milão, né? Aí ele vem com o Inácio, que fez um puta jogo. Thiago Silva mais Freitas, né? Aí vem com o Samuel Xavier e o René, né? Tanto o Samuel Xavier mais agudo, o René mais um pouco defensivo, mais um pouco cauteloso de um jogador mais de construção. Aí já muda, vem a linha de 3 e a linha de 3 volantes, né? Agora é o Nonato que aparece mais, mas também marca bastante, tá? 3 volantes aqui, já muda, coloca o Bernal no lugar do Hércules, e aqui você já vê uns volantes de muita marcação, muita pressão física em cima do adversário. Então o meio de campo aqui do Fluminense nesse jogo, ele consegue dominar muito bem o meio de campo aqui a questão do Mkhitaryan, do Barella. Você tem um Barella que é um cara muito bom, meia que arma bastante os jogos, então ele tinha que ter ali o Bernal chegando muito junto do Barella, então já muda bastante. Se a gente for pro jogo de hoje, ele permanece, né, com essa mesma ideia contra o Al-Hilal, né, contra o Al-Hilal, novamente 3 zagueiros, novamente, tendo a leitura muito parecida com o que era a Inter de Milão, mas há uma diferença. A Inter de Milão é uma equipe de mais posse e marcação, ali lá uma equipe de mais transição. Então o Renato Gaúcho quis também segurar a equipe do Al-Hilal. Aí vem o Fuentes nesse jogo no lugar do René, o René estava suspenso, acho que é isso, né? E o Samuel Xavier. E os 3 volantes, Nonato, Bernal, mais Martinelli, tá? Então o Bernal ali já, a equipe do Al-Hilal veio com o Cano, né, aqui no meio. O Savic, né? O Miklo Savic. Ele é um jogador que é um cara que chega muito na frente, mas também constrói bastante. Foi muito bem marcado nesse jogo. Nesse jogo ele foi muito bem marcado de perto. E o Fluminense fez um bom jogo contra a equipe do Al-Hilal. O que eu estou mostrando aqui é que a equipe do Renato Gaúcho, né? O Renato Gaúcho ele consegue se adaptar ao adversário. Então, desde os jogos de grupo, ele foi mudando a característica do time até chegar jogos mais complicados, assim, digamos, que ele entendeu que era necessário a linha de 3, essa linha de 3 permaneceu. Se vai permanecer para a semifinal, não sabemos, vai depender do adversário. Se for o Chelsea, com certeza terá a linha de 3, tá? Vai depender muito da leitura e do adversário que o Fluminense vai enfrentar nessa semifinal do Mundial de Clubes, tá? Então, eu vou trazer aqui análises, tá, do jogo, tá bom? Vou esperar passar um pouquinho para que a gente possa colocar as imagens do jogo, para que a gente possa trocar uma ideia. Lembrando que eu não posso colocar as imagens do jogo no movimento, por conta da FIFA, e a gente toma bloco, então não posso. Então vou colocar uma medida do possível em movimentos mais curtos, mas que a gente possa entender o que aconteceu nesse jogo e a marcação
individual de encaixe aí do Renato Gaúcho, que já é uma característica do Renato, né? Tá bom, gente? Então deixa teu like aí, teu comentário, tua sugestão, tá bom? E bora lá esperar quem vai ser o adversário do Fluminense no dia de hoje. Daqui a pouco começa o jogo do Palmeiras, já começou. Estou aqui assistindo, vamos ver quem será o vencedor para ser o adversário do Fluminense. Beleza? Até a próxima.